Olá pessoal, bem-vindos a mais um Levedura em Foco. Lucas Mari da Lallemand Animal Nutrition, e hoje a gente vai apresentar sobre um tema novo que se chama Maternal Imprinting. É um termo em inglês que é a transferência de características, transferência de informações da mãe para o feto. Isso é um tema novo. Eu traduzi aqui como transferência mãe prole ou mãe-filho da resposta à suplementação dessa levedura. A gente vai ver em termos principalmente de microbiota, mas o quanto essa microbiota também interfere no desempenho. Tá legal? Então vamos lá. O que faz um leitão de boa qualidade no desmame? É o seu sistema imunológico, que precisa ser eficiente, por isso a gente pensa em melhoria da qualidade do colostro. A sua microbiota intestinal de uma maneira equilibrada e resiliente, sem muitas mudanças bruscas, o que a gente chama de disbiose, por isso que a resiliência é para evitar essa disbiose, o contrário da disbiose é a eubiose, e um desempenho e saúde bom desse leitão, para ter a qualidade desse animal e, obviamente, rentabilidade na granja e no sistema de produção. Existem muitos pontos que interferem na qualidade do leitão, desde a fêmea até propriamente a criação desse leitão. Então vamos lá, em relação à fêmea, desenvolvimento embrionário e fetal, que ela passou na gestação, quais os níveis de estresse oxidativo, se a nutrição e a genética foram adequadamente manejadas. Em termos de leitão, assim, pensando em início da vida, as condições do parto, a vitalidade desse animal ao nascimento, o número de animais na leitegada, o manejo que se faz desses leitões para facilitar a mamada, tudo relacionado ao leitão em si. O desenvolvimento da microbiota intestinal, isso pelo estabelecimento dessa microbiota via vagina, via o ambiente do parto, via colostro e via leite, tudo que pode ser relacionado a esse nascimento. A dieta da matriz e o ambiente que esses animais, desses leitões, estarão inseridos e o efeito duradouro dessa programação, desse microbial imprinting, essa programação microbiana materna. Em termos de desenvolvimento imunológico, outros fatores que afetam é a transferência da imunidade passiva materna, os níveis de anticorpos do colostro, como a gente já abordou em outro módulo, a imunidade conferida pelo leite, especialmente relacionada às células B, e imunoglobulinas A. E a formação da imunidade adquirida, que é um pouco mais tardiamente no período de crescimento desses animais, mas está relacionado à variação do microbioma, tanto das matrizes quanto o microbioma dos leitões que serão submetidos. E como que interfere essa microbiota ou microbioma da matriz no leitão, ou os leitões, melhor dizendo. Aqui está mostrando quais são os grupos de animais identificados pela microbiota de animais suplementados e de animais não suplementados. Cada ponto desse é uma microbiota de um indivíduo. Então a gente vê que isso fica agrupado, o que a gente chama em inglês de cluster. Isso graças às ferramentas genéticas moleculares, isso é possível ser avaliado. E olhem no gráfico da direita como isso interfere na microbiota do leitão. Esses leitões eles não foram suplementados em nenhum momento com a levedura viva, com o Levucel SB. Mas mesmo assim, a microbiota que foi selecionada via o que ocorreu com as mães, ela também foi agrupada em modelos diferentes. Aqui para os animais do grupo controle e aqui mais à direita para os animais do grupo das fêmeas que receberam Levucel SB durante o período de gestação, 110 dias de gestação. Isso aos 6 dias de idade desses leitões e nesse slide seguinte aos 20 dias de idade dos mesmos leitões. Então a gente vê que da mesma forma esses leitões eles podem ser agrupados em função dessa microbiota dos animais cujas mães foram suplementadas com Levucel SB
e dos animais cujas mães não foram suplementadas com levoCSB. E se a gente for analisar até a questão genômica disso aqui, demonstra uma maior homogeneidade, né, uma distribuição mais próxima entre esses animais do que os animais do grupo controle, que eles estavam mais dispersos que os animais do grupo que as mães foram suplementadas com levoCSB. O impacto também em alguns gêneros de bactérias benéficas, principalmente, ocorre. A gente está vendo aqui nesse gráfico da esquerda os animais cujas mães foram suplementadas, as mães foram suplementadas e já apresentam níveis maiores de uma bactéria fibrolítica, que é importante, chamada Fibrobacter, um gênero Fibrobacter. E esse gênero Fibrobacter, ele também foi evidenciado nos leitões, mesmo depois do desmame. Em especial, Fibrobacter intestinalis, a gente vê que os animais no dia 0, dia 6 e dia 20 pós-desmame apresentaram populações maiores de Fibrobacter intestinalis que os animais do grupo controle. Aqui, em termos de lactobacilos, em nenhum momento foi suplementado probiótico lactobacilos para esses animais, mas a microbiota das mães interferiu no estabelecimento dessa população de lactobacilos do intestino de leitões com levoCSB e sem levoCSB. A gente vê aqui uma maior concentração, né, uma maior frequência, na verdade, esse é o termo mais correto para esse gráfico, uma maior frequência dessa população de lactobacilos na microbiota de leitões cujas mães foram suplementadas com levoCSB. Isso é importante, a gente viu a parte microbiológica, mas como isso interfere, como a transferência dessas informações da mãe interferem no desempenho do leitão. Aqui está o desempenho dos animais, peso à desmama, não houve diferença, mas peso aos 14 dias, fêmeas que tiveram a suplementação com levoCSB foram maiores, né? O peso aos 14 dias desses animais, dos leitões. Peso aos 35 dias, houve uma tendência também de ter um peso maior. Ganhos de peso do 0 aos 14 dias e ganho de peso no período completo desse ciclo aí de creche também maior. Esse foi um primeiro estudo. O segundo estudo também foi de forma semelhante e é bastante interessante porque os tratamentos foram aplicados também aos leitões no pós-desmame. As fêmeas, elas pertenciam aos dois grupos, grupo controle e grupo levoCSB, levedura viva específica para ação intestinal. E daí, os leitões desmamados de fêmeas da dieta controle, eles permaneceram numa dieta controle sem nenhum tipo de aditivo, ou metade deles foram submetidos a um tratamento com antibiótico, e aqui era lincomicina. E os animais cujas mães foram suplementadas com levoCSB permaneceram na dieta controle apenas. Então a suplementação do levoCSB foi só para a mãe. Os leitões, eles permaneceram na mesma dieta controle desses animais aqui que vieram de fêmeas não suplementadas. Então, em relação ao ganho de peso até os 14 dias, nas 2 primeiras semanas, a gente vê um ligeiro aumento aqui dos grupos que as mães receberam levoCSB no período de gestação e dos animais que as mães não receberam levoCSB passaram por uma dieta controle, mas nesse período de creche receberam um antibiótico. De 14 a 35 dias, isso se diferenciou ainda mais. E no período completo desse ciclo de creche, de 35 dias que esses animais permaneceram na creche, a gente vê que não houve diferença entre os grupos que o aditivo antibiótico foi utilizado no pós-desmame, no período de creche, ou que as mães foram suplementadas com levoCSB. Mas esses dois grupos se diferenciaram das dietas controle. Dessa maneira, pessoal, a gente vê que a suplementação de fêmeas com uma levedura viva específica, que nesse caso foi levoCSB, trazendo a resposta também para os animais desmamados dessas fêmeas, em termos de população microbiana adequada, desempenho animal, é de extrema importância e é o que se busca nos dias atuais, né? Substituição de antibiótico, diminuição do seu uso, trazendo
uma produção animal mais adequada para o ambiente que a gente quer manter para o futuro das nossas gerações aí. Eu agradeço a todos a atenção e espero vocês no próximo módulo do Levedura em Foco.